Olá pessoal, antes de tudo eu quero deixar claro que a voz de fundo não é minha. Total créditos ao @pkb. Obrigado pela atenção e vamos ao vídeo. Veja, a primeira coisa que eu quero começar falando no início desse vídeo é que a ansiedade é uma ilusão. Não uma ilusão no sentido de que não existe, mas que a ansiedade em si é uma ilusão. Uma ilusão que aumenta problemas pequenos ou que sequer são realmente problemas de verdade. Uma ilusão que nos faz temer, nos faz ter medo. Medo do futuro, medo de não saber o que vai fazer depois de, sei lá, sair da escola, da faculdade. Medo de não saber se vai dar certo com a garota que gosta. Medo de ficar doente. Uma ilusão que trabalha o medo do homem. Um mecanismo de defesa que o homem naturalmente tem, só que tá quebrado. Que em vez de servir para situações reais, como sei lá, fugir de um assalto, estaria ativo para coisas bobas, coisas do cotidiano. E apesar de ser evidente os males que a ansiedade traz para uma pessoa, pouco se trata da origem da ansiedade. Não de uma pessoa em específico, mas no geral. Há uma razão para a ansiedade moderna existir. Uma razão muito mais simples do que parece, que é: o homem se esqueceu de Deus. E antes que você venha, que eu tô com um papo católico, com uma ideia ridícula, não, apenas analisemos de forma fria. Em tempos teocêntricos, um homem podia olhar para 3 direções diferentes. Para cima, ele via o céu. Para frente, ele olhava para o mundo. E para baixo, ele olhava para o inferno. Um homem com a capacidade de ver 3 mundos diferentes. E quando as coisas boas lhe aconteciam, não se vislumbrava com as coisas boas, porque quando olhava para baixo, via o inferno. E sentia que a qualquer momento podia cair, e que aquela felicidade era passageira. Do mesmo modo, quando as coisas ruins aconteciam, olhava para cima e via o céu. E o céu lhe dava esperança, e a certeza de que, não importa o que aconteça, o mal um dia iria acabar, um dia tudo isso acaba. E dessa forma, o homem que vivia no meio olhava tanto para cima quanto para baixo. E havia, sob certo aspecto, um equilíbrio psicológico, de forma que a existência de Deus influenciava até mesmo as pessoas ruins, as pessoas malvadas. Veja, imagine as piores pessoas desse século e do século passado. Você vai ter Stalin, Hitler, Mussolini, o Kim Jong-un. Olha o tipo de maldade que essas pessoas fizeram e compare com vilões do passado, sei lá, Napoleão, por exemplo. Por mais que Napoleão tenha sido um homem terrível, quando os soldados dele foram e deram a sugestão de fundar uma igreja, o que ele responde é aquela famosa frase que ele diz que para fundar uma igreja, primeiro eu precisaria morrer e depois ressuscitar. A primeira eu não quero e a segunda eu não posso. Então note que até em gente ruim antigamente havia certo escrúpulo, certo medo do inferno, por mais que fizesse coisas ruins. É como se sob o olhar de Deus até o capeta temesse. Mas se não tem Deus, então não há medo, não há mal. Então simplesmente não sobra mais nada. Não existe o olhar pra cima, nem o olhar pra baixo, e há somente o agora. E se há somente o agora, se somente essas coisas importam, então por que eu não poderia fazer o mal? O homem antigamente, tendo essa capacidade de ver os 3 mundos, vivia de forma equilibrada, mesmo nas melhores e piores situações. Mas o homem moderno não, se esquecendo de Deus. Agora o homem moderno não é mais capaz de olhar os 3 mundos, mas apenas um, o mundo material, o mundo físico. Se o homem não consegue ver, pra ele não existe. E a mínima contrariedade, a mínima dor, a mínima dificuldade já lhe traz desesperança, depressão, tristeza. Vivemos um mundo em que Deus não existe. E é claro que se Deus não existe nem céu e nem inferno, e somente essas coisas, é óbvio que faz todo sentido então ficar depressivo ou ansioso com saúde, sexo, economia, riqueza. Afinal, somente isso importa. E depois que estas coisas te puxarem feito um boneco, você se questiona: caramba, por que será que isso acontece? Mas veja, por que eu tô falando tudo isso? Porque esse é um ponto central no porquê as pessoas são ansiosas hoje em dia, mais do que em qualquer outra era. A ansiedade normal, comum, deve ir em momentos em que pede que haja ansiedade. Num casamento, numa prova, numa partida importante, e não quando qualquer realidade bate à sua porta e você treme igual um cachorro, ou simplesmente não sabe o que fazer. Há um trecho do Fu Hongxing no livro chamado A Paz da Alma que é absurdamente preciso. Ainda mais quando você percebe que ele é um bispo que nasceu em 1895. E ele diz: ao ver as propagandas modernas, alguém poderia pensar que a maior calamidade que pode acontecer a um ser humano seria ter as mãos ressecadas ou uma tosse. Essa ênfase excessiva na segurança corporal não é saudável. Gera uma geração que está muito mais preocupada em ter coletes salva-vidas para vestir em uma viagem marítima do que com a cabine que vai ocupar para poder apreciar a vista. A segunda característica da ansiedade moderna é que não é um medo objetivo de perigos naturais como raios, feras, fome. É um subjetivo, um vago medo de que se acredita que seria perigoso se acontecesse. É por isso que é tão difícil lidar com pessoas que têm esse tipo de ansiedade de hoje. Não adianta dizer a elas que há perigo externo, porque o perigo que temem está dentro delas mesmas. Note então que, no mundo puramente material, onde só existem as coisas que posso botar a minha mão em cima, a maior desgraça que pode acontecer é a morte. E ter esse pensamento é terrível, afinal, tudo morre. Se eu começo a viver uma vida em que a pior coisa que pode me acontecer é morrer, então eu já nasci perdendo, porque eu vou morrer. Se só esse mundo importa e nada mais, então você tá certo. Fique ansioso, se preocupe com tudo. Com a roupa que deve vestir, afinal pode pegar frio. Tenha sempre um mapa em mãos, afinal você pode se perder. Faça seguros de tudo, compre tudo em dobro.
Afinal, alguma coisa pode acabar. Não tenha filhos, não tenha cachorros, compre protetores solares, remédios para cabelo, pras mãos, pros pés, pras pernas, pros braços. Você pode ficar feio, você pode envelhecer, você pode morrer. Todas essas preocupações, de fato, são relevantes se você as colocar no lugar correto, que é no meio termo. Se preocupe com as roupas, mas não demasiadamente, a ponto de, se você tiver escolhido uma roupa feia, alguém ficar zoando e você ficar abalado. Nossa, me zoaram, e daí? Se preocupe sim com as suas notas, mas não a ponto de quando você tirar um 0 redondo, você não ficar pensando que acabou a sua vida. Não, sua vida não acabou. Não se preocupe demasiadamente com as coisas secundárias, porque essas coisas um dia vão acabar ou simplesmente vão fracassar na sua mão. Imagine uma mãe que precisa levar a sua bebezinha pra escola, mas está atrasada. Então essa mãe bota a filha na cadeirinha, pega o carro e corre. Mas acelera e acelera e acelera. E de repente uma moto passa do lado, ela desvia rápido e continua com pressa, continua com pressa, continua com pressa. Então tem policiais na frente, ela decide desviar e continua. Meu Deus, vou tomar uma multa, mas não tem problema. Aí depois a filha, com medo da velocidade, começa a gritar. A mãe tem que começar a ignorar. A filha grita mais alto. Ué. Puxa os cabelos da mãe por trás do banco do carro. A mãe grita, a filha grita junto. Depois a filha solta, a garota olha pro lado, encontra o Danone e não sei o que lá. Começa a comer, e começa a sujar toda a roupa e não sei o que lá, e não sei o que. E a mãe olha isso, e meu Deus, filho, nós estamos atrasados, temos que chegar, meu Deus. Depois ela olha pra baixo e percebe que a roupa da filha tá cheia de Danone. Meu Deus, que menina burra. Jesus amado, por que eu fui ter essa filha burra, meu Deus? Então ela decide parar o carro, abre a porta, desce, vai atrás da filha, vai ver como tá a situação da roupa dela, pega um papel, começa a limpar, de repente, BUM! Uma bala perdida. Uma bala perdida que acerta bem no peito daquela criança, bem no peito da filhinha daquela mãe. Uma cena terrível. Nesse momento, é como se tudo parasse e ficasse em câmera lenta. A mãe agora não tem mais a preocupação de chegar rápido na escola, ou de dirigir, e de pagar a multa, ou de limpar a roupa da filha. Nada mais importa, senão apenas a filha. Essa é a melhor descrição que se pode fazer quando o homem decide pensar em Deus por um instante que seja. Nada mais importa. As notas baixas, o trabalho, a dificuldade, nada mais importa como antes. A roupa feia que ele tá usando, os amigos zoando dele, nada mais importa como antes. Porque agora, a alma se volta pra Deus. E assim como a filha, no exemplo que eu acabei de dar, é o que mais importa, e as coisas ao redor da mãe só faziam com que a mãe ficava cega e incapaz de ver a importância que era a filha, as coisas ao nosso redor vão cegando a alma para o que realmente importa. E agora, com a alma voltada para Deus, reconhece que o mundo passa. As preocupações podem até ser genuínas, mas elas vão passar. E essas coisas são apenas o meio para chegar até o fim, que é Deus. A cruz, a ansiedade, a cruz é o meio para chegar a Deus. A dificuldade, um meio para chegar a Deus. E não um fim em si mesma. Eu sofro porque eu sofro mesmo, é normal. Não. A razão no sofrimento, assim como a razão no bem, na bondade. E uma vez que o homem se volta para Deus e silencia todas as outras criaturas, a ansiedade das coisas temporais não são mais capazes de afetá-la. Quem te importa a economia? Se você for morrer amanhã, que te importa aquilo que não interfere na sua vida? E se interfere, interfere na vida temporal ou na eterna? Dessa forma, a vida se torna verdadeiramente livre. A ansiedade perde o poder que tem sobre você. Afinal, se uma pessoa está ansiosa porque não sabe o que vai comer amanhã, este é o momento do ato de fé, onde o homem deve trabalhar, conforme Santo Agostinho, São João Bosco, Santo Afonso, São José Maria Escrivá falaram diversas vezes. Uma máxima importantíssima que é: trabalhe como se dependesse só de você e reze como se dependesse só de Deus. De fato, as coisas dependem de Deus. E é esse o momento em que o homem deve pôr a sua fé nele. E uma vez que agora, os três mundos, o céu, a terra e o inferno, e tem fé de que este Deus o ama, está na hora de agir. E no momento em que ele age, sabe que os frutos virão. Não por conta de sua ação, mas porque a fé que ele havia depositado em Deus não será desprezada por esse mesmo Deus. De fato, a ansiedade traz diversos males ao homem, porque faz o homem duvidar da providência divina e da bondade de Deus. Não percebe que em cada crise, que em cada batida do coração acelerado, que em cada receio, o medo, a dificuldade para dormir, nesse momento, o homem tem mais uma chance de depositar a fé em Deus. Esse é o momento. Esse é o momento de não ter medo, de colocar a sua fé em Deus e depois agir, fazer as coisas, botar a mão na massa, ter vontade de viver, sem os medos que a ansiedade coloca na sua mente para fazer você temer e continuar parado. Chega desse medo. Chegou finalmente a hora de agir, a hora de ter fé, a hora de destruir o medo, a insegurança, a ansiedade.